Uma noite de inverno silenciosa torna-se explosiva quando uma mulher grávida desmaia em casa, sozinha e com dores, enquanto o seu marido escolhe outra cama e outra vida a quilômetros de distância. Ele acha que tem tempo. Ele acha que o silêncio significa que tudo está sob controle. Então, uma única ligação do hospital corta o ambiente, nítida e urgente, e nada voltará a ser o mesmo. O que se segue é uma colisão de traição, medo e consequências que chegam mais rápido do que qualquer um espera. E acredite em mim, a verdade atinge antes mesmo que as portas da sala de parto se abram. Deixe-nos saber a que horas você está ouvindo e de onde está sintonizando. Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir você. Emily Dawson estava sozinha na cozinha silenciosa. O tecido macio do seu vestido de maternidade azul celeste claro, caindo solto sobre a sua barriga de 7 meses. Um cardigã bege pendia sobre seus ombros, com as mangas ligeiramente gastas nos punhos, como se já tivesse absorvido muitas longas noites de espera. A luz do teto lançava um brilho pálido sobre os balcões, limpos e ordenados, mas sem vida. Do lado de fora da janela, neve espessa caía constantemente sobre a rua suburbana na Pensilvânia, um bairro conhecido pela sua calma, onde as luzes da varanda geralmente significavam calor e segurança. Esta noite, a neve abafava todos os sons, pressionando contra a casa como um cobertor pesado que não oferecia conforto. Uma dor surda subiu do abdômen inferior de Emily, lenta no início, depois mais insistente. Ela colocou uma mão na borda do balcão da cozinha para se equilibrar, seus dedos apertando contra a superfície fria. Ela inalou cuidadosamente, lembrando a si mesma que o desconforto era comum no 3º trimestre. Seu médico a avisara sobre a fadiga, sobre alarmes falsos. Ela disse a si mesma que este era um deles. O relógio de parede avançava para a meia-noite. Além do leve zumbido do aquecedor, a casa estava completamente silenciosa. Sem passos, sem voz vinda do andar de cima, sem som de porta se abrindo. Emily olhou em direção à escada, seus olhos demorando mais do que o necessário. Michael Dawson geralmente descia por volta dessa hora quando estava em casa, afrouxando a gravata, perguntando se ela tinha comido, servindo-se de um copo de água. Esta noite, as escadas permaneciam vazias, congeladas no lugar como a neve lá fora. Na mesa de jantar, o jantar permanecia intocado. A comida esfriara horas atrás, mas ela a deixara lá de qualquer maneira, como se removê-la tornasse a ausência dele real, de uma forma que ela não estava pronta para enfrentar. O telefone dela estava ao lado dela no balcão. Emily pegou-o, seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto ela rolava até o nome de Michael e pressionava chamar. A tela iluminou o rosto dela enquanto o telefone tocava. 1, 2 vezes, depois foi para o correio de voz. Ela não desligou imediatamente. Ela esperou, olhando para a tela, esperando pela vibração que nunca veio. Foi o mesmo resultado dos últimos dias. Outra onda de dor atingiu de repente mais aguda do que antes. Emily engasgou e afundou na cadeira de madeira próxima, a respiração presa na garganta. Seu corpo começou a suar frio, apesar do calor que preenchia a casa. Ela pressionou os lábios, tentando respirar através da dor, da maneira que tinha sido ensinada. Ela colocou a mão sobre a barriga e esperou por movimento. A resposta foi fraca, muito mais fraca do que ela estava acostumada. O medo surgiu silenciosamente, apertando em seu peito. Isso não parecia mais um desconforto normal. O corpo dela estava tentando lhe dizer algo,
e pela primeira vez naquela noite, Emily ouviu. Ela se levantou, com a intenção de pegar um copo de água, mas o quarto girou violentamente. As bordas da sua visão desfocaram, as cores se misturando. O aperto dela afrouxou. O copo escorregou da mão dela e estilhaçou-se no chão de ladrilhos. O som ecoou alto demais na casa vazia. Emily caiu de joelhos, cacos espalhados perto das palmas das suas mãos. A respiração dela ficou irregular, curta e em pânico. Ela tentou chamar o nome de Michael, mesmo sabendo que ele não estava lá. A palavra mal saiu da sua boca. O telefone dela escorregou da mão e parou no chão polido, a tela ainda brilhando. Usando a pouca força que lhe restava, Emily rastejou em direção ao sofá na sala de estar, arrastando-se centímetro por centímetro. Cada movimento enviava outra pontada de dor pelo seu corpo. Seus braços tremiam quando ela alcançou a borda do sofá e desabou contra ele. A luz do teto lançava um brilho branco e forte sobre seu rosto pálido. O cabelo dela grudava úmido nas têmporas e seus lábios tinham perdido a cor. Por um breve momento, tudo ficou imóvel. Nessa pausa frágil, Emily pensou na criança que ainda não conhecia. Ela imaginou dedos minúsculos envolvendo os dela. Imaginou um futuro ao qual ela estava se agarrando durante longas noites sozinha. O pensamento trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela sussurrou uma oração, não por si mesma, mas pela vida dentro dela. A dor surgiu novamente, mais forte do que antes, forçando um pequeno som da sua garganta que ela não conseguiu reprimir. Suas respirações tornaram-se superficiais, quebradas, cada uma mais difícil de puxar do que a anterior. A casa, antes familiar, agora parecia vasta e oca, suas paredes não oferecendo proteção. Ninguém a ouviu. Do lado de fora, a neve continuava a cair, suave e implacável, cobrindo o mundo de branco. Lá dentro, a força de Emily desaparecia. Suas pálpebras ficaram pesadas, enquanto seu corpo se rendia à exaustão. O relógio continuava a tic-taquear. Segundo a segundo, a noite passava sem interrupção, sem misericórdia. Emily perdeu a consciência enquanto o silêncio se fechava ao redor dela. E naquela escuridão de inverno, a casa fria foi testemunha de um momento que ela nunca esqueceria, quando enfrentou o perigo real completamente sozinha. Emily acordou na manhã seguinte com a mesma dor surda, ainda persistindo em seu corpo. A dor não tinha ficado mais aguda durante a noite, mas também não tinha desaparecido. Ela sentava-se profundamente no seu abdômen inferior, constante e exaustiva, como um aviso que se recusava a ser ignorado. Ela estava deitada no sofá onde tinha desabado na noite anterior, fraca demais para subir as escadas. O cardigã bege estava frouxamente drapeado sobre ela, oferecendo pouco calor, seu tecido fino mais simbólico do que protetor. Seus membros pareciam pesados, como se a noite tivesse drenado qualquer força que lhe restasse. A luz cinzenta do inverno filtrava-se pela janela da sala de estar. Era o tipo de manhã pálida que borrava a linha entre a noite e o dia, lançando longas sombras pela casa silenciosa. A neve ainda cobria a rua do lado de fora, intocada e silenciosa. Emily tentou sentar-se, pressionando a palma da mão contra a almofada para apoio, mas a tontura tomou conta dela imediatamente. O quarto inclinou-se, forçando-a a fazer uma pausa e estabilizar a respiração. Ela fechou os olhos e esperou até que a sensação passasse. O telefone dela estava na mesa de centro ao alcance. Ela pegou-o lentamente e verificou a tela. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nada de Michael.
O vazio da tela parecia mais pesado do que a dor no seu corpo. Do outro lado da cidade, Michael Dawson não estava sozinho. Ele estava em um apartamento diferente, um que não cheirava a sopa ou a noites tranquilas. Ele ajustou o colarinho do seu terno azul marinho no espelho, verificando seu reflexo com calma praticada. Uma reunião o aguardava, e ele pretendia parecer focado e composto. Lauren Pierce entrou na sala ao lado dele, vestida com um vestido vermelho vinho que lhe servia perfeitamente. Ela movia-se com confiança, sua presença preenchendo o espaço facilmente. Michael olhou para ela, depois desviou o olhar, direitando o paletó. Quando o assunto Emily surgiu, ele o descartou. Ele disse que sua esposa estava apenas se sentindo um pouco cansada. Nada sério. Nada com que valesse a pena se preocupar. As palavras saíram facilmente, ensaiadas, suaves, de volta à casa suburbana. Emily forçou-se a ir para a cozinha. Ela pretendia fazer algo quente, apenas uma simples tigela de sopa, mas ficar de pé mostrou-se difícil. Suas pernas tremiam e ela teve que segurar o balcão para ficar de pé. O fogão parecia mais distante do que deveria estar. Enquanto a panela aquecia, o calor avermelhou o rosto dela. Uma febre baixa instalou-se, deixando sua testa úmida e seus pensamentos desconcentrados. Ela desligou o fogo antes que a sopa pudesse ferver, de repente com medo de desmaiar novamente. Ela voltou para o sofá com passos lentos e cuidadosos. Emily pegou o telefone mais uma vez e ligou para Michael novamente. Desta vez, ela segurou o telefone no ouvido por mais tempo, ouvindo o toque com uma esperança silenciosa. Não foi atendido, exatamente como antes. O silêncio que se seguiu era familiar agora. Mais tarde, ela sentou-se à mesa de jantar, olhando para a superfície sem vê-la. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas, silenciosas e incontestadas. Não havia ninguém lá para notar, ninguém para perguntar o que estava errado. Naquela tarde, uma batida quebrou a quietude. O Sr. Harold Bennett, o vizinho idoso da casa ao lado, estava na varanda, segurando um recipiente com sopa quente. O rosto dele franziu-se de preocupação no momento em que Emily abriu a porta. Ele tinha notado as luzes dela acesas tarde da noite e o carro dela sem se mover na entrada da garagem. Ele não fez muitas perguntas. Ele simplesmente entregou-lhe a sopa e olhou para ela cuidadosamente. Emily agradeceu, conseguindo um sorriso fraco, mas sua voz tremeu quando falou. Foi o suficiente para fazer o Sr. Bennett hesitar. Ele disse a ela gentilmente que ela deveria considerar ir ao hospital se não começasse a se sentir melhor. Ela assentiu, embora a incerteza permanecesse em seus olhos. Ela não queria incomodar ninguém. Ela não queria exagerar. A noite chegou novamente, lenta e implacável. A segunda noite passou em fragmentos de sono agitado, interrompido por ondas de desconforto e respiração superficial. Emily mexia-se no sofá, incapaz de encontrar uma posição que aliviasse a dor. Cada movimento lembrava-a de quão sozinha ela estava. Michael não voltou para casa. Ele não ligou. Em outro lugar, Lauren começou a notar as ausências prolongadas de Michael do seu próprio lugar. Ela mencionou isso casualmente, perguntando onde ele passava tanto tempo. Quando ela perguntou sobre Emily, Michael evitou a pergunta, redirecionando a conversa com facilidade praticada. A evasão permaneceu no ar. De volta à casa fria, Emily encolheu-se no sofá, puxando o cardigã mais apertado, enquanto a temperatura caía. O aquecedor funcionava, mas o calor nunca parecia alcançar seus ossos. Ela colocou uma mão na barriga, esperando por tranquilização. O movimento que ela sentiu foi fraco,
menos frequente do que antes. Um desconforto silencioso instalou-se profundamente dentro do seu peito. Seus pensamentos tornaram-se mais difíceis de organizar. A ansiedade infiltrou-se, nublando seu foco, transformando decisões simples em obstáculos esmagadores. Ela olhou para a parede por longos períodos, sua mente pedalando através de perguntas sem resposta. Ela começou a se perguntar, lenta e dolorosamente, se ela ainda importava no seu próprio casamento. Do lado de fora, a neve começou a derreter, deixando para trás uma lama cinzenta e suja ao longo das calçadas. O branco imaculado do inverno deu lugar a algo mais pesado e difícil de olhar. Lá dentro, a força de Emily continuava a desaparecer. Os dias se confundiam, marcados apenas pela dor, silêncio e espera. Cada hora se estendia mais do que a anterior, testando seu corpo e espírito da mesma forma. Esses dias de abandono tornaram-se a maior provação que ela já havia suportado. Na quarta manhã, Emily não conseguia mais ficar de pé sozinha. A fraqueza veio sem aviso, espalhando-se pelas suas pernas e instalando-se profundamente nos seus ossos. Quando ela tentou se levantar, o quarto inclinou-se bruscamente, forçando-a a voltar para baixo. O Sr. Harold Bennet notou que algo estava errado quase imediatamente. Ele tinha vindo verificar como ela estava, inquieto com o silêncio na casa ao lado e a maneira como as luzes dela tinham ficado acesas durante a noite. Quando Emily não respondeu a princípio, ele bateu novamente, mais alto desta vez. A porta finalmente se abriu. Emily estava lá, instável, agarrando o batente da porta para se equilibrar. O rosto dela estava pálido, os olhos opacos de exaustão. Ela tentou falar, mas o esforço sozinho a fez balançar. O Sr. Bennet não hesitou. Ele deu um passo à frente, firmando-a com uma mão, e disse a ela que eles iriam para o hospital. Não restava argumento nela, nenhuma força para resistir. Em minutos, ele tinha chamado um táxi. Emily sentou-se no banco de trás, ambas as mãos pressionadas protetoramente contra a barriga. A cidade passava em borrões de cinza e branco, enquanto o carro se movia pelo tráfego de inverno. A respiração dela era superficial, medida, cada inalação exigindo esforço consciente. Ela olhava para a frente, seus pensamentos dispersos e desconcentrados. No departamento de emergência, tudo se moveu rapidamente. A enfermeira Maya Lynn aproximou-se assim que Emily foi ajudada a entrar, sua voz calma, mas eficiente. Ela fez perguntas curtas e precisas enquanto guiava Emily em direção a uma maca. Emily respondeu lentamente, suas palavras irregulares. A enfermeira ajudou-a a deitar-se enquanto a maca era levada para uma área de tratamento. O vestido de maternidade azul celeste claro grudava na sua pele úmida, amassado e escurecido pelo suor. O cabelo dela estava colado na testa e suas mãos tremiam enquanto ela tentava mantê-las paradas. A enfermeira Maya pediu um contato de emergência. Emily hesitou. A pergunta pairou entre elas mais tempo do que deveria. Então, silenciosamente, ela deu o número de Michael. A doutora Karen Holt chegou momentos depois, com expressões sérias e focadas. Ela se apresentou brevemente antes de começar o exame. Máquinas foram trazidas para mais perto, cabos foram ajustados. O ritmo constante do monitor cardíaco fetal preencheu a sala. A princípio, Emily ouviu o som com esperança cautelosa. Então a testa da doutora Holt franziu. Ela estudou as leituras novamente, verificando-as 2 vezes antes de olhar de volta para Emily. Sua voz permaneceu firme,
enquanto ela explicava que havia sinais preocupantes. A frequência cardíaca do bebê não estava tão estável quanto deveria estar. Emily sentiu o peito apertar. A doutora Holt disse-lhe claramente que ela estava em alto risco de trabalho de parto prematuro. As palavras caíram pesadamente, cada uma afundando mais do que a anterior. A compostura de Emily fraturou, e lágrimas brotaram em seus olhos, apesar do esforço para permanecer calma. A equipe do hospital tentou contatar Michael imediatamente. A chamada não foi atendida. Emily foi transferida para um quarto privado, com paredes brancas e dolorosamente brilhantes. Os lençóis da cama estavam frescos, o ar frio. Ela deitou-se lá sozinha, olhando para o teto, enquanto as máquinas continuavam sua vigilância silenciosa. O som do monitor fetal tornou-se impossível de ignorar. Cada batida constante trazia alívio, seguido instantaneamente pelo medo da próxima irregularidade. Esperança e ansiedade subiam e desciam juntas, inseparáveis. A doutora Dr. Holt voltou para explicar a situação mais claramente. Ela falou sobre a importância da observação rigorosa, sobre o quão críticas as próximas horas poderiam ser. Ela enfatizou que Emily precisaria de monitoramento constante. Emily assentiu, absorvendo a informação em silêncio. Ela percebeu então que Michael não tinha vindo. Ele não tinha ligado. Ele não tinha atendido às tentativas do hospital de contatá-lo. Essa constatação instalou-se sobre ela com uma clareza arrepiante. Ela não podia continuar esperando. Enquanto estava deitada lá, memórias dos últimos dias surgiram sem convite. A casa vazia, as chamadas não atendidas, as noites frias no sofá. Cada lembrança aguçava a dor dentro dela, transformando a mágoa em algo mais pesado. A raiva seguiu logo atrás. Do lado de fora do quarto dela, a enfermeira Maya entrou no corredor e tentou o número de Michael novamente. Ela deixou uma mensagem desta vez, seu tom profissional, mas firme. Quando ela desligou, ainda não havia resposta. Lá dentro, Emily fechou os olhos e respirou fundo, forçando seus pensamentos a se ordenarem. O pânico não a ajudaria agora. Ela focou em estabilizar a respiração, em manter-se calma pelo bem da criança que carregava. Ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não importava o que acontecesse a seguir, ela faria tudo ao seu alcance para proteger seu bebê. À medida que os minutos passavam, outra verdade tornava-se impossível de negar. A realidade do seu casamento estava exposta sob as luzes fortes do quarto do hospital. O que ela tinha evitado confrontar antes agora exigia ser visto. Ela estava à beira de algo irreversível. O hospital tornara-se o único lugar oferecendo segurança, a única constante em um momento onde tudo o mais parecia incerto. Máquinas zumbiam suavemente ao redor dela, indiferentes, mas essenciais. Emily olhava para a parede em frente à sua cama, suas expressões imóveis, seus pensamentos pesados. O que se desenrolasse aqui mudaria o destino da família Dawson para sempre. Michael Dawson acordou no apartamento no centro da cidade, enquanto a luz pálida da manhã pressionava através das cortinas grossas. A cidade, além do vidro, já estava se movendo. O tráfego abafado zumbindo abaixo, mas dentro do quarto tudo parecia imóvel e contido. Ele ficou deitado lá por um momento, olhando para o teto, deixando o peso do dia se estabelecer antes de se mover. Ele se levantou e foi para o banheiro, ajustando seu terno azul marinho com precisão praticada. Ele endireitou o paletó, alisou o tecido e amarrou a gravata escura em frente ao espelho, seu reflexo composto e profissional. O homem que olhava de volta para ele não mostrava sinal de hesitação.
Lauren Pierce saiu do quarto atrás dele, seu vestido vermelho vinho capturando a luz, enquanto seus saltos batiam suavemente contra o chão de madeira. Ela movia-se facilmente, confiante, como se o espaço lhe pertencesse. Ela observou Michael por um segundo antes de perguntar, em um tom medido, como Emily estava. Michael respondeu sem se virar. Ele disse que Emily só precisava de descanso, que ela estava cansada ultimamente. Nada mais. A voz dele estava calma, firme, convincente o suficiente para encerrar a pergunta. Lauren estudou-o brevemente. Depois assentiu e deixou o assunto cair. Michael pegou o telefone, olhou para a tela e colocou-o de volta quase imediatamente, como se o próprio dispositivo carregasse algo que ele não queria enfrentar. Por um segundo fugaz, uma imagem cruzou sua mente. A casa suburbana tranquila, o quintal coberto de neve, a luz da cozinha deixada acesa até tarde demais. Ele a dispensou com a mesma rapidez. Ele disse a si mesmo que iria para casa mais tarde, depois de terminar algumas tarefas urgentes. O trabalho vinha primeiro, ele raciocinou. Sempre tinha vindo. Lauren sugeriu que tomassem café da manhã em um café perto do escritório dele, e ele concordou, colhendo a distração. Manter-se ocupado parecia mais fácil do que pensar. Do outro lado da cidade, Emily Dawson jazia imóvel em uma cama de hospital. Cintas de monitoramento circundavam sua barriga, segurando-a no lugar, enquanto as máquinas rastreavam cada mudança sutil. O quarto era branco e brilhante, despojado de calor. Ela olhava para o teto, sentindo a distância entre ela e tudo que era familiar aumentar. A enfermeira Maya Lynn movia-se silenciosamente pelo quarto, verificando gráficos e atualizando sinais vitais. Sua presença era eficiente, tranquilizadora, mas breve. A doutora Karen Holt voltou pouco depois, revisando as leituras com uma expressão focada. Ela explicou que o estresse poderia piorar a condição de Emily e enfatizou a importância de manter a calma. Emily ouviu sem falar. Suas mãos descansavam em seu vestido de maternidade azul claro, os dedos mal se movendo. As palavras da médica ecoavam, mas o que mais persistia era o que permanecia não dito. Michael ainda não estava lá. Ela pensou novamente nas chamadas não atendidas, no silêncio estendendo-se por dias. Deitada lá, cercada por equipamentos médicos e passos distantes no corredor, ela sentiu um tipo mais profundo de isolamento. Estar entre pessoas não significava que ela não estava sozinha. De volta ao centro da cidade, Michael entrou em uma sala de conferências com paredes de vidro e tomou seu lugar na cabeceira da mesa. A reunião começou prontamente. Ele falou claramente, percorrendo projeções financeiras e cronogramas com confiança. Seu tom nunca vacilou. Sua postura nunca falhou. No meio da apresentação, o telefone dele vibrou suavemente no bolso do paletó. Ele o ignorou. Lauren notou. O olhar dela desviou para o bolso dele, depois de volta para o rosto dele. Ela não disse nada, mas um entendimento passou silenciosamente entre eles. Michael continuou falando, como se nada o tivesse interrompido. No quarto do hospital, Emily desviou o olhar para a janela. A neve caía lá fora, cada floco movendo-se lenta e suavemente, intocado pela urgência. O contraste parecia cruel. Ela percebeu então que não podia depender de Michael neste momento, não de nenhuma maneira significativa. A verdade instalou-se com clareza dolorosa. Ela estava enfrentando isso sozinha. A diferença entre os dois mundos deles tornou-se impossível de ignorar. Um cheio de reuniões e palavras medidas, o outro definido pela espera e incerteza.
Cada um existia simultaneamente, mas completamente separados. Michael terminou sua apresentação com acenos educados e aprovação silenciosa. A reunião foi encerrada e ele juntou seus papéis, seu rosto não traindo nada. O telefone permaneceu no bolso, intocado. Emily permaneceu na cama, respirando constantemente, absorvendo a realidade que ela vinha evitando. O que quer que acontecesse a seguir, ela sabia uma coisa com certeza. Ela não podia mais depositar sua esperança na presença de Michael. Do outro lado da cidade, a distância entre eles aumentava, aprofundando-se no silêncio que ambos mantinham. E com esse silêncio, algo irreversível começou a tomar forma. No final da tarde, a condição de Emily Dawson tomou um rumo súbito para pior. O ritmo constante que preenchera a sala por horas começou a falhar. Sua irregularidade chamou a atenção imediata da equipe médica. A frequência cardíaca fetal flutuou bruscamente, forçando os médicos a intensificar o monitoramento sem demora. As telas enchiam-se de linhas oscilantes, números mudando rápido demais para serem ignorados. A atmosfera na sala ficou tensa, o silêncio quebrado apenas por vozes baixas e decididas. A Dr. Karen Holt moveu-se decisivamente, emitindo ordens para exames mais avançados. O tom dela era calmo, mas urgente, não deixando dúvidas de que o tempo importava agora. Equipamentos foram ajustados, gráficos revisados, e enfermeiros moviam-se em coordenação praticada. Emily ouvia da cama, tentando manter a compostura, enquanto termos médicos sérios preenchiam o ar. Ela não fez perguntas. Ela focou na respiração, mantendo os olhos fixos em um ponto acima dela, determinada a não entrar em pânico. A enfermeira Maya Lynn saiu do quarto com o prontuário de Emily na mão. Ela moveu-se rapidamente pelo corredor, telefone já levantado, preparando-se para contatar a pessoa listada como contato de emergência. A primeira ligação para Michael Dawson não foi atendida. Maya tentou novamente, sua voz mais firme desta vez, a urgência infiltrando-se em seu tom enquanto o telefone tocava. Os segundos estenderam-se mais do que deveriam. Desta vez, a chamada conectou. Michael atendeu enquanto estava no corredor do lado de fora do seu escritório. O barulho do prédio diminuiu enquanto ele ouvia. A voz de Maya era clara, profissional e inequívoca. Ela disse a ele que a condição de Emily era crítica. Michael congelou. Seu aperto aumentou ao redor do telefone, enquanto as palavras se estabeleciam. Foi-lhe dito que, sem intervenção oportuna, sua esposa poderia não sobreviver. A possibilidade foi declarada claramente, sem rodeios. Por um momento, todo o som ao redor dele desapareceu. O corredor, os passos passando, o toque distante do elevador, tudo desapareceu. Lauren Pierce aproximou-se dele, notando imediatamente a mudança na sua expressão. A cor sumiu do rosto dele, seu maxilar tenso, seus olhos desconcentrados. Ela se aproximou, sentindo que algo estava errado. Michael encerrou a chamada sem explicação. O peito dele parecia apertado, o batimento cardíaco alto e irregular. Respirar tornou-se difícil, superficial, enquanto o medo surgia com uma força que ele não havia previsto. Pela primeira vez, o pensamento de perder sua família não era mais abstrato. Lauren perguntou o que estava acontecendo, sua preocupação medida, cautelosa. Michael respondeu brevemente que Emily estava no hospital. O silêncio instalou-se entre eles, pesado e desconfortável. Sem outra palavra, Michael juntou seus pertences. Papéis foram enfiados em uma bolsa, seus movimentos bruscos e descoordenados. Ele se afastou do escritório, seus passos rápidos e decididos.
Ele não olhou para trás, para Lauren, enquanto entrava no elevador. No hospital, Emily foi transferida para uma unidade de monitoramento especializada. A transição foi rápida. Ela foi movida por longos corredores, sob luzes fluorescentes brilhantes que forçavam seus olhos. O teto passava acima, em segmentos, enquanto a maca rolava para frente. O som das rodas ecoava pelo corredor, constante e implacável. As pálpebras de Emily tremiam enquanto a exaustão a puxava. Cada luz parecia brilhante demais, cada som agudo demais. Ela focou no ritmo do monitor, desejando que ele permanecesse estável. A doutora Holt explicou que a equipe médica estava trabalhando para estabilizar sua condição. A voz dela trazia tranquilidade, mas a gravidade da situação era inconfundível. Os próximos passos seriam críticos. Emily assentiu fracamente, depositando sua confiança nos profissionais ao seu redor. Ela não falou. Ela não tinha forças para isso. A ligação do hospital destruiu o distanciamento de Michael de uma forma que nada mais tinha feito. A realidade que ele havia evitado confrontou-o de frente, não deixando espaço para negação. Enquanto ele se movia pela cidade, a urgência substituiu a hesitação. No quarto do hospital, Emily jazia imóvel sob as luzes fortes, sua respiração superficial, mas controlada. Ela fechou os olhos brevemente, reunindo a pouca força que lhe restava. Tudo tinha mudado em questão de minutos. A chamada forçara a verdade a vir à tona, quebrando o silêncio que protegia Michael das consequências. Agora, não havia distância grande o suficiente para suavizar o que viria a seguir. As decisões que ele tomaria a partir deste ponto determinariam o destino de sua família, e a partir daquele momento, nada permaneceria o mesmo. Michael Dawson saiu do estacionamento enquanto a noite se estabelecia totalmente sobre a cidade e a neve começava a cair com mais força. Os flocos batiam no para-brisa em padrões rápidos e erráticos, borrando as luzes atrás dele enquanto ele entrava na estrada. Ele ainda estava usando o mesmo terno azul marinho do escritório, o tecido rígido contra sua pele. Não houve tempo ou vontade de trocar de roupa. As roupas pareciam erradas agora, formais demais para o momento, mas ele mal notou. A rodovia à frente estava escorregadia, coberta com uma fina camada de gelo que o forçou a dirigir mais devagar do que o habitual. Suas mãos apertaram ao redor do volante enquanto ele se ajustava às condições. Cada movimento, deliberado, cauteloso. Os faróis esculpiam túneis estreitos através da escuridão, iluminando longos trechos de asfalto coberto de branco. O maxilar de Michael cerrou enquanto seus pensamentos corriam mais rápido que o carro. Ele lembrou-se do dia em que Emily lhe disse que estava grávida, a maneira como os olhos dela tinham procurado o rosto dele, esperançosos e incertos ao mesmo tempo. Ele lembrou-se da alegria silenciosa que se seguiu, das promessas que ele tinha feito sem perceber quão facilmente poderiam ser quebradas. Essa memória trouxe uma onda aguda de arrependimento. Ele perguntou a si mesmo, repetidamente, por que tinha escolhido a distância no momento em que sua presença mais importava. A pergunta não tinha resposta fácil. A neve engrossou, reduzindo a visibilidade, forçando-o a inclinar-se para a frente, como se isso sozinho pudesse ajudá-lo a ver mais longe. Ele aumentou o aquecedor, mas o calor nunca alcançava o peito dele. O frio persistia dentro dele, mais pesado do que o ar de inverno. O telefone dele vibrou. Michael olhou brevemente para a notificação, uma curta atualização do hospital. Ele leu rapidamente, depois colocou o telefone de volta no console sem reler.
Ele não podia se dar ao luxo de demorar nas palavras. Não agora. A culpa aumentava a cada milha. Ele pressionou o acelerador quando a estrada clareou brevemente, os pneus zumbindo contra o pavimento molhado. Quanto mais rápido ele dirigia, mais vívida a imagem de Emily deitada sozinha no hospital se tornava. A memória o seguia implacavelmente, excluindo tudo o mais. Ele pensou nas chamadas que não tinha atendido. Cada uma ecoava agora, mais alto do que o vento fora do carro. O som do ar passando pelas janelas misturava-se com a respiração dele, superficial e irregular. As rajadas ficaram mais fortes, balançando o carro ligeiramente enquanto a neve girava em correntes imprevisíveis. A noite parecia hostil, inflexível, como se o próprio tempo estivesse empurrando contra ele. Michael percebeu então, com clareza dolorosa, que nenhuma reunião ou prazo jamais carregara esse tipo de peso. Nada que ele tivesse priorizado antes se comparava ao equilíbrio frágil em direção ao qual ele estava correndo agora. A distância até o hospital parecia interminável. Ele verificava os sinais de trânsito, contando saídas, medindo o progresso em pequenos incrementos. Cada minuto se estendia, cheio de urgência. Ele não falou palavras em voz alta, mas seus pensamentos formavam súplicas silenciosas. Para chegar a tempo, para desfazer o que não poderia ser verdadeiramente desfeito. Dentro do hospital, Emily permanecia sob observação constante. Enfermeiras moviam-se silenciosamente ao redor dela, ajustando monitores, verificando leituras. A enfermeira Maya Lynn ficava por perto, oferecendo tranquilidade calma com a voz, mesmo quando as respostas eram limitadas. A Dr. Karen Holt preparava os planos de intervenção necessários, revisando as opções cuidadosamente, antecipando a necessidade de agir rapidamente se a condição de Emily mudasse novamente. O quarto permanecia claro, clínico, inabalável em seu foco. Emily fechou os olhos, concentrando-se na respiração constante, exatamente como havia sido instruída. Cada inalação e exalação parecia deliberada, medida. Ela não sabia se Michael chegaria a tempo. A incerteza instalou-se profundamente, mais pesada que o medo. Do lado de fora, a cidade jazia sob um manto de neve, ruas abafadas e imóveis. O tráfego diminuiu à medida que a noite se aprofundava, deixando Michael sozinho com a estrada e seus pensamentos. Sua jornada tornou-se uma corrida contra o tempo. Cada minuto que passava carregava o peso da consequência. Ele sentia a verdade pressionando mais perto a cada milha. Aquela hesitação o levara até ali, e apenas a ação poderia levá-lo adiante agora. Quando os sinais do hospital finalmente apareceram à distância, a neve continuava a cair, indiferente à sua urgência. Michael inclinou-se ligeiramente para a frente, olhos fixos à frente, coração batendo com uma clareza que ele não podia mais escapar. Esta noite de inverno o estava levando em direção a algo inevitável, em direção à verdade, em direção a si mesmo. Michael Dawson chegou ao hospital pouco antes da meia-noite. O relógio digital acima da entrada brilhava em um azul implacável quando ele entrou. As portas de correr selando a noite fria atrás dele. Ele atravessou para o saguão de emergência usando o mesmo terno azul marinho, agora amassado e opaco pela longa viagem. O tecido parecia pesado sobre seus ombros. A respiração dele vinha rápida e superficial, enquanto ele examinava as placas apontando para a maternidade e serviços de emergência. As letras brancas e nítidas, guiando-o mais fundo no prédio. Ele começou uma caminhada apressada, depois uma corrida, sapatos batendo no chão polido,
enquanto seguia o corredor inundado por luzes fortes do teto. O brilho fazia tudo parecer exposto, urgente, impossível de ignorar. A enfermeira Maya Lin reconheceu-o no momento em que ele parou na recepção. Ela se levantou imediatamente, sua expressão composta, mas séria, e disse-lhe, em palavras claras e concisas, que Emily estava sob observação crítica. O fraseado era cuidadoso, profissional e pesado com implicação. Michael assentiu repetidamente, absorvendo apenas fragmentos do que ela disse. A mente dele ficava para trás da voz dela, ainda alcançando a realidade de estar ali. Ele foi guiado para uma área de espera logo fora da unidade de intervenção. As cadeiras estavam arrumadas ordenadamente contra a parede, suas superfícies frias ao toque. O ar cheirava levemente a desinfetante, nítido e estéril. Através de uma divisória de vidro, Michael viu Emily. Ela jazia imóvel na cama do hospital, fios e tubos ao redor dela. O vestido de maternidade azul celeste claro que ela usara era inconfundível, destacando-se contra os lençóis pálidos e o equipamento metálico. A quietude dela atingiu o mais forte do que qualquer outra coisa naquela noite. A doutora Karen Holt saiu momentos depois. Seu comportamento era calmo, seus movimentos medidos, mas não havia suavidade na mensagem que ela entregou. Ela explicou que o trabalho de parto prematuro não poderia ser evitado. As palavras eram precisas, clínicas e finais. Michael ouviu cada sílaba. O coração dele batia violentamente, cada batida ecoando em seus ouvidos. Ele queria fazer perguntas, dizer algo significativo, mas nada se formava. Ele só podia ficar lá, mãos fechadas, enquanto o peso da verdade pressionava para baixo. Emily foi levada em direção à sala de cirurgia com rápida eficiência. A maca rolou para longe e Michael foi forçado a parar no limiar, incapaz de seguir. Ele observou enquanto as portas se abriam para dentro, engolindo-a da vista. As portas fecharam. O som foi suave, controlado e devastador. Michael permaneceu de pé por um momento, atordoado, antes de afundar em uma das cadeiras de espera. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. O espaço ao redor dele parecia quieto demais, vazio demais, para o que estava acontecendo logo além da parede. O tempo diminuiu. Minutos estenderam-se em algo irreconhecível, cada um mais pesado que o último. As paredes brancas refletiam as luzes do teto, tornando impossível escapar da sensação de exposição. Não havia onde se esconder dos seus pensamentos. Memórias surgiram sem convite. Ele lembrou-se de cada chamada que tinha ignorado, cada mensagem deixada sem resposta. Ele lembrou-se de escolher a distância quando a presença era mais necessária. Cada lembrança apertava o nó em seu peito, aprofundando a dor do arrependimento. A enfermeira Maya retornava periodicamente, oferecendo breves atualizações em uma voz firme. A calma dela era praticada, tranquilizadora, mas a informação permanecia limitada. Michael ouvia atentamente, agarrando-se a cada palavra, procurando significado nas entrelinhas. Ele sentia-se agudamente consciente de quão frágil tudo era, quão fina a linha se tornara entre resultados que ele não podia mais influenciar. Dentro da sala de cirurgia, a equipe médica trabalhava com urgência focada. Vozes permaneciam controladas. Movimentos eram precisos. Cada ação carregava peso. Emily recebeu anestesia leve para estabilizar sua respiração. Máquinas continuavam seus ritmos constantes, preenchendo o espaço com som que se recusava a parar. Do lado de fora, Michael esperava. Ele pressionou as mãos juntas,
dedos entrelaçados tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhava para as portas fechadas, desejando que elas se abrissem, desejando que o tempo se movesse mais rápido. A noite se aprofundava. Este momento, ele percebeu, definiria todos eles. Então, depois do que pareceu um trecho interminável de espera, as portas da sala de cirurgia finalmente começaram a se abrir. A doutora Stuart Karen Holt saiu da sala de cirurgia com a fadiga estampada no rosto. As longas horas mostravam-se no leve peso dos seus movimentos, mas sua postura permanecia firme enquanto ela se aproximava de Michael. Ela disse a ele que o parto prematuro tinha sido bem-sucedido. Michael exalou pela primeira vez no que pareceram horas, a tensão afrouxando apenas o suficiente para deixar o alívio surgir. Mesmo assim, o peso no peito dele não se levantou totalmente. Ele sabia que bem-sucedido não significava seguro. Ainda não. Ele foi escoltado por um corredor silencioso até a unidade de terapia intensiva neonatal. A iluminação era mais suave lá, a atmosfera abafada, deliberada. Máquinas zumbiam suavemente, seus sons misturando-se em um ritmo constante e medido. Lá dentro, o bebê estava em uma incubadora. A criança era menor do que Michael tinha imaginado, frágil de uma forma que o fez parar abruptamente. Membros minúsculos descansavam sob plástico transparente, a subida e descida do peito do bebê mal perceptível. Fios traçavam caminhos delicados através da pele que parecia quase translúcida. Michael ficou parado, olhando através do vidro. Emoções surgiram inesperadamente, apertadas e avassaladoras. Ele colocou a mão contra a parede da incubadora, a palma plana, como se a distância pudesse ser superada apenas pela intenção. A voz dele tremeu quando ele sussurrou o nome do bebê, testando como era dizer isso em voz alta. Um médico explicou o peso e os sinais vitais do bebê em termos calmos e precisos. Números foram compartilhados cuidadosamente, cada um carregando um significado que Michael nunca antes considerara. Cada número ressaltava quão precária a situação permanecia. Ouvindo, ele começou a entender a gravidade totalmente. Pela primeira vez, a responsabilidade de ser pai instalou-se nele com clareza inconfundível. Não era mais abstrato, não era mais algo que pertencia ao futuro. Estava diante dele agora, pequeno e respirando, exigindo tudo. Emily foi movida para uma sala de recuperação após a cirurgia. Ela permaneceu fraca, entrando e saindo da consciência. A respiração dela era superficial, mas estável, monitorada de perto. Quando Michael ficou ao lado da cama dela, a visão do rosto pálido dela o atingiu mais forte do que ele esperava. O cardigã bege dela tinha sido dobrado ordenadamente e colocado na cadeira ao lado da cama. O tecido familiar, tão comum, parecia pesado de significado. Lembrava-o das noites que ela passara esperando, dos dias que ela suportara sozinha. Ele percebeu a profundidade do sacrifício silencioso dela. Nenhum pedido de desculpas poderia apagar o que já tinha acontecido. Nenhuma palavra poderia recuperar os dias que ele escolhera a ausência em vez da presença. Essa verdade instalou-se pesadamente enquanto ele sentava ao lado dela, sem dizer nada. O tempo passava lentamente na sala de recuperação. Michael permaneceu lá por um longo tempo, imóvel, seus pensamentos voltando-se para dentro. A imagem de Lauren Pierce surgiu brevemente em sua mente, a voz dela, a presença dela. Mas desapareceu rapidamente, perdendo relevância diante de tudo o mais. Ele entendeu então que o relacionamento não tinha mais significado.
O que quer que ele tivesse buscado ali, dissolveu-se sob a dura realidade das paredes do hospital. Michael foi para o corredor e fez uma ligação. A mensagem dele foi breve e direta. Ele disse que não voltaria. Não houve explicação, nenhum espaço para argumento. A decisão pareceu repentina, mas inevitável, formada por tudo o que ele vira e sentira naquela noite. Era definitivo. Do lado de fora da área de recuperação, o Sr. Harold Bennett apareceu, sua expressão marcada pela preocupação. Ele tinha vindo silenciosamente, atraído pela preocupação e um senso de responsabilidade que ia além da proximidade. Quando ele viu Michael, ele colocou uma mão gentil no ombro dele. O gesto era simples, estabilizador. Michael abaixou a cabeça ligeiramente em agradecimento, incapaz de encontrar palavras. Nenhuma parecia adequada. Naquela noite, ele ficou no hospital por horas. Ele movia-se entre a sala de recuperação e a unidade neonatal, observando, esperando, aprendendo a existir dentro da incerteza. Ele observava cada pequeno movimento do seu filho na incubadora, cada contração e respiração assumindo imensa importância. A fragilidade do bebê forçou-o a confrontar suas próprias escolhas com honestidade brutal. Ele entendeu, finalmente, que ambição e conquista não podiam substituir a presença. Nenhuma promoção, nenhuma reunião, nenhuma distração jamais importara tanto quanto as pessoas que ele quase perdera. O despertar veio silenciosamente. Não houve declaração dramática, nenhuma redenção súbita, apenas uma profunda e constante constatação que exigia mudança. Pesava sobre ele, pesado, mas inegável. Michael sentou-se sozinho por um momento, o corredor do hospital, silencioso ao redor dele. Este era o ponto de virada. A noite marcou uma mudança dentro dele, um momento de acerto de contas que não poderia ser desfeito. O que quer que viesse a seguir cresceria a partir desse entendimento, da vida frágil que ele vira através do vidro e da mulher se recuperando a poucos passos de distância. O despertar não trouxe paz, trouxe a verdade, e essa verdade começou a remodelá-lo. Emily Dawson acordou na manhã seguinte na sala de recuperação, sua consciência retornando em camadas lentas e cuidadosas. O zumbido constante das máquinas emoldurava o espaço ao redor dela, e o leve cheiro de antisséptico persistia no ar. Por um momento, ela ficou imóvel, deixando-se registrar onde estava e como seu corpo se sentia, firmando-se no presente. A luz suave do dia filtrava-se pelas cortinas do hospital, pálida e gentil, cortando o quarto em formas silenciosas. A luz não invadia. Ela descansava. Emily virou a cabeça ligeiramente, notando como o brilho suavizava as bordas de tudo o que tocava, como se o próprio mundo estivesse tentando não perturbá-la. A dor seguiu a consciência, surda, mas inconfundível, um lembrete da cirurgia que ela suportara. Movia-se através dela em pulsos lentos, controlados por medicação e sua própria respiração constante. Ela reconheceu-a sem pânico, deixando a calma ter precedência sobre o medo. Michael sentava-se ao lado da cama, ombros ligeiramente curvados, sua postura traindo exaustão. Olheiras escuras sombreavam os olhos dele, e suas mãos descansavam juntas, tensas, mas imóveis. Ele parecia como se não tivesse dormido, como se a preocupação o tivesse mantido ancorado àquela cadeira a noite toda. Emily estudou-o por um longo momento antes de falar. O olhar dela traçou as linhas familiares do rosto dele,
notando quão diferente ele parecia sob o peso da preocupação. Ela não apressou o silêncio. Ela deixou-o existir entre eles. Quando ela finalmente falou, sua voz era quieta e direta. Ela perguntou sobre o bebê, nada mais, sem preâmbulo ou explicação. A pergunta carregava tudo o que ela precisava saber. Michael respondeu com a mesma simplicidade. Ele disse a ela que o bebê estava em cuidados especiais e estável, monitorado de perto pela equipe neonatal. O tom dele era cuidadoso, como se ele estivesse segurando as palavras com ambas as mãos. Emily fechou os olhos e soltou uma respiração lenta. O alívio não chegou como uma onda, mas como um afrouxamento. Algo dentro dela relaxando depois de ser segurado com muita força por muito tempo. Nenhuma acusação se seguiu, nenhuma pergunta afiada ou vozes alteradas quebraram o quarto. O que permaneceu não dito parecia mais pesado do que qualquer argumento poderia ter sido. O silêncio estendeu-se denso e urgente. Preencheu o espaço entre a cama e a cadeira, carregando o peso de tudo o que eles não tinham confrontado. Emily abriu os olhos novamente e falou com clareza. Ela disse que tinha lutado contra isso sozinha. As palavras não eram amargas, mas eram firmes, moldadas pela experiência em vez da raiva. A declaração dela pairou no ar, leve em volume, mas pesada em significado. Não era um ataque. Era uma verdade que ela precisava reivindicar. Michael não interrompeu. Ele não se defendeu, nem procurou explicações. Ele ouviu, absorvendo cada palavra conforme ela pousava. Emily continuou, explicando que precisava de tempo para curar, para pensar, para se reconstruir depois do que tinha suportado. A voz dela permaneceu firme, mesmo quando sua força parecia frágil. Ela deixou sua prioridade clara. Seu filho vinha primeiro. Tudo o mais teria que esperar, incluindo conversas que exigiam energia emocional que ela ainda não tinha. Michael assentiu em aceitação. O gesto foi pequeno, mas carregava reconhecimento. Ele não discutiu ou tentou negociar o momento. Emily virou o rosto em direção à janela, escolhendo a luz em vez do olhar dele. Ela não olhou para trás. O movimento simples criou distância, onde a proximidade já fora esperada. Essa distância falava por ela. Dizia o que as palavras não podiam, que algumas fraturas exigiam mais do que apenas tempo para remendar. A enfermeira Maya Lin entrou silenciosamente, verificando os sinais vitais de Emily e oferecendo encorajamento gentil. Sua presença trouxe uma sensação de rotina, firmando o quarto no cuidado prático. A doutora Holt seguiu com segurança medida, confirmando que a recuperação de Emily exigiria monitoramento cuidadoso e de longo prazo. A explicação foi calma, factual e honesta. Emily ouviu atentamente e assentiu. Havia resolução na expressão dela agora, uma determinação silenciosa que não dependia apenas de otimismo. Michael levantou-se da cadeira, reconhecendo a necessidade de lhe dar espaço. Ele moveu-se cuidadosamente, como se qualquer movimento súbito pudesse perturbar o equilíbrio frágil no quarto. Ele entendeu, finalmente, que o perdão não poderia ser imediato. Algumas feridas exigiam paciência antes que pudessem sequer ser nomeadas. Emily observou-o sair sem falar. A porta fechou suavemente, deixando para trás um silêncio que parecia diferente, menos tenso, mais deliberado. Ela colocou uma mão no abdômen, ciente do vazio onde a vida fora carregada por meses. A sensação era estranha, tanto física quanto emocional. Apesar da exaustão, uma resolução protetora instalou-se sobre ela. O que quer que estivesse à frente, ela enfrentaria com o bem-estar do seu filho no centro de cada escolha.
Os dias que viriam não seriam fáceis. Desafios esperavam além da recuperação, mas dentro dessa incerteza vivia a possibilidade de algo novo. Emily escolheu encontrar o futuro com clareza e autorrespeito. Ela não apressaria decisões moldadas apenas pela dor. Essa escolha marcou o início de um novo capítulo em sua vida. Não foi definido pela certeza, mas pela intenção. Enquanto o quarto retornava à quietude, a história aproximava-se do seu fim, carregando consigo verdades ainda não ditas e caminhos ainda a serem tomados. Várias semanas depois, a neve ao longo das ruas suburbanas tranquilas da Pensilvânia começou a derreter, recuando em riachos finos que corriam ao longo do meio-fio. O ar parecia diferente, mais leve, mais claro, carregando os primeiros sinais da primavera. Dentro do hospital, essa mesma mudança podia ser sentida, sutil, mas real, enquanto Emily Dawson era transferida para um quarto de recuperação, onde os alarmes constantes e passos urgentes não dominavam mais as horas. Sua condição havia se estabilizado, e a tensão que antes se agarrava a cada respiração finalmente afrouxou seu aperto. Emily ainda usava o familiar vestido de maternidade azul celeste claro, embora agora ele caísse mais frouxamente em sua estrutura. O tecido drapejava suavemente, um lembrete visível de tudo o que seu corpo havia suportado. Quando ela se sentava perto da janela, a luz pálida do dia refletia suavemente em seu rosto, revelando tanto a exaustão quanto uma resiliência silenciosa que se instalara profundamente dentro dela. Ela movia-se devagar, cuidadosamente, mas seus olhos estavam firmes. Michael Dawson vinha ao hospital todos os dias. Ele não chegava mais nos ternos bem passados que antes sinalizavam ambição e distância. Em vez disso, ele usava um colete azul marinho mais simples, seus movimentos contidos, quase deliberados, como se ele tivesse medo de ocupar muito espaço. Na maior parte do tempo, ele ficava ao lado da incubadora, mãos descansando ao lado do corpo, observando o filho deles com uma intensidade que as palavras não podiam expressar. O bebê estava ficando mais forte. Cada dia trazia um ligeiro aumento de peso, cada respiração mais regular do que a anterior. Os monitores não pareciam mais ameaças, mas companheiros silenciosos, marcando o progresso em vez do perigo. A doutora Karen Holt finalmente confirmou o que todos estavam esperando. O bebê havia passado do estágio mais crítico. A linha frágil entre o medo e o alívio finalmente pendeu para algo semelhante à esperança. Emily ouviu calmamente enquanto a médica falava. Ela assentiu uma vez, um movimento pequeno e controlado, e permitiu-se uma respiração lenta. O alívio não chegou como lágrimas ou gestos dramáticos. Veio como quietude, como uma liberação suave dentro do seu peito. Ela virou o olhar em direção à incubadora e simplesmente observou. Ela notou a mudança em Michael muito antes de qualquer outra pessoa comentar sobre isso. Ele não tentava mais se explicar ou preencher o silêncio com garantias. Em vez disso, ele aparecia silenciosamente, consistentemente. Quando as enfermeiras demonstravam como segurar o bebê com segurança, Michael seguia cada instrução com foco intenso, suas mãos cuidadosas, quase tremendo. Havia falta de jeito nos seus movimentos, mas também sinceridade. A enfermeira Maya Lynn observava-o de longe e reconhecia o esforço pelo que era. Ele estava aprendendo, devagar, sem orgulho, sem expectativa de elogio. Emily via isso também, mas ela não correu para nenhuma conclusão. Ela permaneceu uma observadora, permitindo espaço para o tempo revelar o que as palavras nunca poderiam. Durante esses dias,
Emily passou longas horas pensando. Ela refletiu sobre limites que ela tinha ignorado e valores que ela quase perdera. Ela entendia agora que o amor sem respeito nunca era suficiente e que a sobrevivência tinha remodelado seu senso de identidade de maneiras que ela nunca desfaria. O que quer que viesse a seguir teria que honrar essa verdade. O Sr. Harold Bennett visitou uma tarde, trazendo flores frescas e um sorriso gentil. Ele falou sobre vizinhos, sobre pessoas que tinham perguntado sobre Emily, sobre o bebê, sobre como as comunidades muitas vezes se apresentam quando o silêncio finalmente se quebra. Emily agradeceu sinceramente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu apoiada não por obrigação, mas por cuidado genuíno. Michael ouviu essas palavras cuidadosamente. Cada frase pousou com peso. Ele percebeu o quanto tinha perdido enquanto perseguia a ilusão do sucesso. Quão facilmente os presentes tinham sido sacrificados pela conveniência. Esse entendimento não veio com desculpas. Chegou como clareza nítida e humilhante. Gradualmente, ele começou a reorganizar seu trabalho, criando espaço onde nenhum existira antes. Reuniões foram adiadas, prioridades remodeladas. Lauren Pierce não apareceu mais, sua ausência completa e inquestionada. Nenhuma explicação se seguiu, porque nenhuma era necessária. Aquele capítulo tinha fechado silenciosamente, não deixando nada para trás. No dia em que Emily teve alta, a luz do sol entrava pela entrada principal do hospital. Quente e inconfundivelmente primaveril. Ela segurava seu bebê cuidadosamente, sua postura protetora, mas firme. Havia força na maneira como ela se movia, não barulhenta ou desafiadora, mas fundamentada. Michael caminhava ao lado dela, perto o suficiente para apoiar, distante o suficiente para respeitar o espaço dela. Nenhuma promessa foi dita, não houve grandes declarações, nenhuma reconciliação dramática, apenas silêncio, denso de responsabilidade e esperança frágil. Emily entendia que o perdão não era um momento, mas um processo moldado pela escolha e pelo tempo. Michael entendia que a família não era algo garantido, mas algo que exigia cuidado e responsabilidade. Juntos, eles saíram. O ar estava fresco, mas brilhante, os últimos vestígios do inverno dissolvendo-se atrás deles. Enquanto caminhavam para frente, a luz do início da primavera estendia-se pela calçada, iluminando um caminho que era incerto, mas honesto. A história não terminou com certeza, terminou com consciência, com a crença de que mesmo um despertar tardio ainda poderia levar a uma direção melhor, se encontrado com humildade, paciência e a coragem de mudar.